Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Elisângela e hoje eu estou aqui com o Leandro, o gestor da plataforma da Credit Home. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre financiamento imobiliário e seja aí Home Equity ou refinanciamento de imóvel, como é mais conhecido. Boa tarde, Eli. É um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal da Velox. Boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre financiamento imobiliário e crédito com garantia de imóvel, né? No mercado hoje vocês escutam vários nomes, Home Equity, CGI, refinanciamento imobiliário, capital de giro com garantia de imóvel. A gente está falando do mesmo produto. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre as etapas do crédito imobiliário, como está o mercado nesse momento, aprovação de crédito, contratação, e tirar um pouco aí das dúvidas, né, dos maiores questionamentos de vocês que a gente recebe. A gente vai falar um pouquinho sobre cada questão aí de vocês, tá bom? Perfeito, Leandro. Para iniciar, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho a respeito do atual mercado, né? A gente está ouvindo falar muito a respeito da taxa Selic. Até que ponto isso realmente impacta tanto no financiamento quanto no crédito com garantia de imóvel? Você poderia explicar um pouquinho para a gente? Impacta bastante, tá? Uma que a taxa maior, né, aumenta o valor da parcela, o que acaba comprometendo ali um pouco mais a renda do cliente. Então ali às vezes, né, a renda do cliente, pelo valor que ele quer no momento, às vezes a renda não é compatível. Então é sempre bom a gente ficar atento a isso, né, para enquadrar o cliente no valor de financiamento, na parcela ali que ele comporta pagar. E nesse momento, né, de aumento de taxa de juros, o custo do dinheiro se torna maior para os bancos. Então há uma escassez de funding no mercado, então os bancos começam a selecionar um pouco melhor a aprovação de crédito e análise. Então nesse momento os critérios para aprovação de crédito estão mais rigorosos. Não que não esteja aprovando. Sim. A questão hoje é o cliente ter documentação, ter o nome limpo, isso é muito importante. E hoje o que mais está pesando, né, que conta para análise do banco em taxa de juros, é a questão do relacionamento. Tá? Muitos clientes que não têm relacionamento com o banco, hoje o banco não está aprovando esse crédito na pré-análise automática, né? Que é que muita gente gostaria e quer cadastrar a proposta ali e sair com a carta de crédito já aprovada. Hoje está tendo que fazer uma etapa a mais, tá? Então isso é muito importante, pessoal. Olhar esse cliente com carinho, pegar na mão, entender o que esse cliente tem de renda, documentação, para a gente entender ali qual banco, às vezes, seria o melhor caminho para esse cliente. Porque cada banco ali, às vezes, tem uma exigência um pouco diferente. Alguns são mais flexíveis para aprovar crédito para um cliente autônomo que não declara imposto de renda, outros não, vão te exigir. Então, tudo isso é para você já direcionar esforços para o banco mais assim, assertivo em aprovar esse crédito para esse cliente, tá? Por isso, pessoal, a importância de realmente entender qual a necessidade do seu cliente e entender qual o perfil dele, para que não haja frustração do seu cliente, porque muitas vezes a proposta é colocada, né, Leandro? E aí, por conta de não estar adequada ao perfil que o banco solicita, vem a recusa. Isso causa frustração no cliente que está buscando ali ou um CGI ou comprar o seu primeiro imóvel. Leandro, quais são os tipos de imóveis que a gente pode fazer um financiamento hoje? Existe uma idade mínima ou uma idade máxima relacionada ao imóvel? A idade mínima, sim, que é da abertura de conta corrente, tá? Que é 18 anos. Tudo isso é levado em consideração pelo banco na classificação de risco, tá? Então uma pessoa tão jovem assim, dependendo do valor do imóvel que ela quer comprar, às vezes ela vai ter uma dificuldade, uma análise um pouco mais criteriosa, mesmo porque ela não tem um histórico grande com o banco, às vezes é uma conta recente. Então, às vezes tem ali um impacto na aprovação do crédito no primeiro momento, tá? Mas nada impede, tá? O limite máximo para o crédito imobiliário, né, operações que envolvem imóveis em garantia, é até 80 anos e 6 meses, né? Então, ele tem que finalizar este contrato até 80 anos e 6 meses. Então, uma pessoa já com uma idade um pouco mais avançada, às vezes vai impactar muito, porque reduz muito o prazo que ele pode fazer o financiamento, né? Na aquisição, hoje, o prazo é até 420 meses. Mas se você pega uma pessoa de 70 anos,
ela vai conseguir ali fazer 10 anos, 120 meses apenas. Então vai exigir uma renda um pouco maior. Então tudo isso é levado em consideração, tá? Isso altera no seguro de vida também da pessoa. Altera, tá? No crédito imobiliário é obrigatório, tá? São 2 seguros, é o MIP, que é o morte e invalidez permanente, e o DFI, que é os danos físicos e estruturais do imóvel. Ele já está embutido na simulação quando vocês fazem, tá? Ele sai ali já no valor da parcela final com os seguros. Mas a idade impacta muito nesse valor, né? Quanto mais idade, maior o valor desse seguro. Correto. E essas regras são tanto para imóveis residenciais como imóveis comerciais? Sim, exatamente, tá? Ali, no imóvel comercial, ele é um pouco mais flexível, cada banco tem uma política, às vezes, um pouco diferente, tá? Hoje você tem os 3 produtos, né, que é a aquisição de imóvel residencial, comercial e terreno, tá? O imóvel residencial, ele é o único que é isento de IOF. E ele tem as regras, ele segue as regras do sistema financeiro habitacional, tá? Tudo regido por regras, tem a política, né, sobre o produto. Então ali ele tem os prazos máximos, que é até 420 meses, ele é isento de IOF hoje. Quando você vai para o imóvel comercial, né, ou terreno, a operação incide IOF, tá? Toda operação financeira tem imposto sobre operações financeiras, que a gente chama de IOF. Então ali, cada banco às vezes tem uma política de taxa de juros um pouco maior do que a do imóvel residencial e prazos às vezes bem menores, né? Hoje a prática de mercado é até prazo máximo no imóvel comercial, entre 240 e 360 meses, depender de cada banco. Leandro, o cliente, ele pode financiar o imóvel de terceiros, vamos se dizer? Por exemplo, assim, eu tenho um imóvel, mas a minha filha quer levantar um dinheiro em cima do meu imóvel. Existe essa possibilidade? Existe sim, tá? Tem bancos que não aceitam imóveis de terceiro como garantia. A gente está falando de home equity, né, que é o crédito com garantia imobiliária. Mas há bancos que aceitam sim, tá? Chamada de terceiro garantidor. Então eu posso fazer um financiamento dando um imóvel de terceiro em garantia, sem problema nenhum. Perfeito. Para incluir mais pessoas na renda, por exemplo, eu quero comprar um imóvel, eu preciso fazer a inclusão da minha família. Essa inclusão sou eu e meu companheiro, ou eu posso fazer eu, meu companheiro, a minha filha, a minha irmã, pode ser dessa forma ou não? Cada banco tem uma política sobre isso, tá? Mas normalmente, assim, a maioria são 2 proponentes, podem ser com qualquer pessoa, tá? E tem bancos hoje que aceitam até 4 proponentes. Então, assim, não precisa ter nenhum vínculo, comprovar vínculo nenhum. Pode ser amigo, parente, sogro, um filho, pode compor renda com qualquer pessoa, tá? E quais são as documentações que o imóvel exigida tanto para o financiamento quanto para o CGI do imóvel? Esse imóvel ele precisa estar 100% regularizado? Quando a gente fala dos principais bancos, sim, tá? O banco exige que o imóvel esteja averbado, né, com a matrícula regularizada, tá? Mas hoje a gente tem fintechs, né, que são os bancos menores, que estão atuando em home equity. Eles já aceitam, flexibilizam muito mais isso, tá? Às vezes um dinheiro ali para término de obra, que você começou a construir e não terminou, né, não tem matrícula regularizada. Hoje nós temos fintechs que já aceitam esse tipo de operação, tá? Ou ali aquele terreno, né, que ele começou a obra ou precisa construir, ele consegue levantar esse recurso em cima do terreno que ele tem, tá? E às vezes ali um imóvel finalizado, que ele não averbou ainda aquela construção, a gente tem bancos hoje que já também aceitam a matrícula não estando averbada. Perfeito. Um CNPJ, uma empresa, pode comprar um imóvel residencial? Olha, hoje é bem limitado, tá, o acesso ao crédito imobiliário residencial para CNPJ, tá? Existem pouquíssimos players no mercado hoje que fazem para CNPJ. A condição é totalmente diferente, tá? O crédito imobiliário, ele é mais voltado mesmo para o CPF. Correto. Quais são os sistemas de amortização hoje? Hoje a gente tem 2 sistemas de amortização, tá, que são praticados pelo banco, SAC e a Price, tá? Muitos bancos não atuam com a Price, atuam somente com a SAC, mas tem as 2 modalidades, tá? A SAC é o sistema de amortização constante, é aquela parcela que ela começa um pouco mais cara e vem diminuindo ao longo do tempo, tá? E a Price é aquela que é igual, né, do início ao fim do contrato. A diferença entre elas é a SAC, né, em somatória total do contrato, você vai pagar muito menos, tá, no longo prazo.
porque ela vem amortizando muito mais ao longo do tempo. E a Price, ali se você pegar a somatória das parcelas, ela dá um valor muito maior do que na saque, tá? Então, assim, aí depende aí, do que cada cliente, né, o que ele busca, qual que é o perfil dele, para entender o que ele prefere, né? Se ele quer uma parcela que começa ali menor, é a Price, né? E a saque, ela começa um pouco maior, mas ele paga muito menos juros no final do contrato. O produto realmente ele é relacionado ao perfil do cliente mesmo, né? Não tem outro caminho. Exato. É esse mesmo. O perfil do cliente que define todo o processo desse financiamento, né? Hoje, quais bancos são digitais? Por exemplo, assim, assinaturas de contrato. Alguns bancos hoje já são digitais? Já sim, hoje já tem a opção, tá? Tem alguns bancos que já estão emitindo o contrato de forma digital. O cliente assina por meio da certificadora, né, o ICP. Então, hoje já facilitou bastante. A própria certificadora dá entrada no contrato eletronicamente. O registro também e a devolução é tudo feito de forma eletrônica, tá? A gente já tem essa opção e deve melhorar muito até o final desse ano. Correto. Você tem um banco para citar, assim, que hoje trabalha dessa forma? Hoje a gente tem o Bradesco, o Itaú, o Inter, já estão fazendo de forma digital. É uma opção, né, que o cliente tem de fazer de forma física ou digital. Então a gente já tem essas opções já nesses bancos. Certo, então o Santander ainda não está enquadrado. O Santander ainda está em piloto, né? Eles estão fazendo o teste, então na região de São Paulo, ali, capital, alguns cartórios eles já fazem o contrato e o registro de forma digital, mas não ainda em todo o Brasil. Certo. Tem uma observação, Leandro, que mesmo com essa questão do mercado hoje, que a gente está vivendo, assim, no geral, mas eu percebi, assim, que os financiamentos estão acontecendo, né? Esse movimento ainda continua acontecendo, independente dessa questão da taxa de juros, né? Você percebe isso também, assim, que não houve uma queda tão absurda relacionada a esse produto? O mercado imobiliário, ele costuma, mesmo com a taxa de juros em alta, ele não costuma parar, não, tá? A gente vê ali os dados da BCIP, né? Uma valorização dos imóveis em São Paulo em 19% no último ano. Então a taxa de juros, ela não impacta tanto nisso, tá? A gente até, assim, o maior questionamento que a gente recebe é sobre isso, mas a taxa de juros está cara e tudo mais. Mas assim, hoje, você, mesmo com a taxa de juros cara, né, o imóvel, ele valoriza muito, tá, ao longo do tempo. E o crédito imobiliário, você tem a possibilidade depois, né, daqui 1 ano, 2 anos, a taxa de juros voltar a cair, você fazer uma portabilidade, tá? Que a gente teve, aos períodos atrás, né, que a taxa de juros chegou a 6,5% ao ano. Então, você consegue fazer essa portabilidade reduzindo bastante lá na frente do teu contrato. Correto. E nessa portabilidade, existe uma avaliação de crédito normal? Sim, é uma avaliação de crédito normal, tá? É feita a vistoria do imóvel novamente, porque às vezes ele vai fazer uma portabilidade para um outro banco, tá? Então tem o processo, né, de aprovação de crédito e contratação, mas é bem simples também, é muito rápido. Correto. Falando um pouquinho a respeito de documentações, eu acho que é uma das coisas que a gente mais comenta sobre, né? A gente percebe um pouquinho de dificuldade em relação às documentações. O que você sugere quando for anexar essa documentação da plataforma? Como essa documentação deve estar? Um exemplo, comprovação de renda. Hoje tem que ser imposto de renda, Olerite, e o extrato bancário não são todos os bancos que aceitam, correto? Em relação à documentação, tá? Existe o checklist. Cada banco ali às vezes tem o seu, um exige um pouco mais, o outro um pouco menos, tá? Mas a qualidade das informações e documentos são muito importantes, tá? Hoje, às vezes assim, tem clientes que a gente sabe que não declara IR, mas ele tem uma boa movimentação no extrato da conta corrente, ele às vezes ali tem relacionamento afetivo com aquele banco, isso se torna muito mais fácil a aprovação de crédito, tá? Vou dar um exemplo para vocês para simplificar. Você só tem R$1.000 para emprestar, e aí você tem várias pessoas te pedindo dinheiro. Uma delas é um amigo seu de muitos anos, você conhece a vida dele inteira, o histórico, o que ele faz, quanto ele ganha, quanto ele gasta. E o outro bateu na tua porta agora e falou: eu também preciso de dinheiro. Para quem que vocês iriam emprestar? Hoje a lógica do banco é essa, o dinheiro está mais escasso. Então ele está escolhendo para quem ele empresta. Então
O principal hoje é o correntista. É aquele cliente ali que já tem um histórico. O banco já tem todas as informações dele. Aquilo é muito mais fácil. Tanto é que às vezes o correntista, que tem o cadastro atualizado, aprova automático. Você só vai colocar as informações e já aprova aquele crédito, né? Já vem aquela carta, aprovado, você não precisa mandar nada. Agora, hoje, é uma trava muito grande o cliente não correntista para aprovar o crédito. Tá tendo que fazer esse trabalho, às vezes, de abrir uma conta, gerar um histórico para poder aprovar esse crédito. É porque é uma troca, né? Exato. Uma troca. Eu te empresto dinheiro, mas você movimenta essa conta aqui com a gente. Então é uma troca, né? Em relação às etapas do crédito imobiliário, quais são as etapas? Ó, a gente começa sempre, né, pela avaliação do crédito, tá? Então o cliente, primeira coisa, a gente vai fazer a aprovação do crédito desse cliente. Se for necessário, abrir a conta corrente dele para gerar um histórico. Uma vez o crédito aprovado, tá? O cliente decide seguir, né? Que ele vai contratar. Existe um checklist e os formulários que o banco exige, o preenchimento e assinatura, tá? Um deles é a declaração de saúde, que ele é obrigatório em todos os processos de crédito imobiliário. Feito isso, a gente sobe para o banco, a pasta vai passar por uma análise jurídica e solicitação de avaliação do imóvel, tá? É solicitada uma empresa de engenharia credenciada no banco, que vai fazer a avaliação desse imóvel, para ver se realmente aquele valor informado é de fato o valor de mercado desse imóvel, se ele está em boas condições, se aquele imóvel é aquele mesmo, né, está sendo informado. Feito isso, né, tudo certo, laudo aprovado, análise jurídica ok, o banco faz a emissão do contrato, tá? Hoje tem demorado aí, depende do processo da qualidade da documentação que vem, de 10 a 15 dias, tá? Emissão de contrato. Uma coisa que o pessoal pergunta muito, o imóvel tem financiamento, saldo devedor pelo vendedor ainda. Isso a gente chama de interveniente quitante. Então o banco do comprador no processo de financiamento vai quitar aquele saldo devedor, né, do contrato, e aí a diferença, se tiver, vai liberar o vendedor normalmente, tá? Mas é tranquilo, os bancos fazem isso internamente mesmo. Existe uma porcentagem que esse contrato deve estar pago? Não existe limite, tá? O mínimo que o cliente comprador tem que fazer é o valor do saldo devedor. Então ele tem que financiar o mínimo o saldo devedor para que o banco possa quitar aquele financiamento ativo. Correto. Mas no caso do CGI ou do Home Equity, quando o imóvel é financiado e a pessoa quer fazer um refinanciamento, esse contrato precisa tem uma porcentagem, por exemplo, precisa estar 70% pago, 60% pago? Sim, existe uma regra? Existe sim, tá? No Home Equity, pode fazer, né, uma segunda garantia, mas desde que o saldo devedor esteja inferior a 30%, tá? Tem bancos que fazem, tem bancos que não fazem, então a gente vai fazer análise, é claro, nos bancos que podem ser feitos, mas tem a possibilidade sim, tá? Perfeito. E a forma de aprovação é a mesma? É a mesma, tá? Segue os mesmos critérios. O banco tem um checklist por perfil de renda, então o assalariado, né, os olerites, extratos, imposto de renda, o empresário, o autônomo, o profissional liberal, cada um ali o banco tem um chequezinho que vai solicitar para o cliente. Uma coisa que eu percebo que acontece bastante é o meu cliente tem uma renda de 50 mil, mas na hora da comprovação ele não tem. Então isso não é verbal, né? Realmente, quando a gente fala de comprovação, realmente é comprovação mesmo. E eu percebo que isso é muito comum. Meu cliente é empresário, meu cliente tem uma empresa, tal, a renda dele é tanto, mas chega no imposto de renda dele, a renda dele geralmente é 3 mil, 4 mil reais. Esquece. É muito comum, tá? Ele é um bom ponto. O banco, ele analisa fatos. Ele tem sistemas, ele tem que consultar tudo, né? O banco analisa o histórico, Bacen, Score, Serasa, rating, endividamento, se esse cliente está pagando as contas em dias, qual é o comprometimento dele, quanto ele movimenta, quanto ele gasta. Os bancos têm acesso a tudo isso hoje. Aí a gente pega muitos clientes que realmente não movimenta extrato, né, da pessoa física, não tem movimentação, não tem imposto de renda, e a gente vê essa tentativa de aprovação constante. Gente, tem que fazer o trabalho de abrir uma conta naquele banco que você pretende tomar o crédito, abre a conta, movimenta esse recurso, porque assim, aí o banco ele vai enxergar teu histórico, tua movimentação interna, ele vai te dar uma pontuação, que ele chama de rating, e aí fica muito mais fácil aprovar o crédito, tá?
A gente vê aí as pessoas às vezes buscando por muito tempo crédito, não consegue, mas também não abriu uma conta, não tem nada declarado, e aí fica difícil. Não cria um vínculo, né? Exato. O banco que você deseja o financiamento, é importante que você crie um vínculo com ele, né? Exato. E esse vínculo, ele vai te trazer condições melhores também, tá? Hoje, muitos bancos dão a taxa de juros do cliente de acordo com o risco, de acordo com o rating dele, com o relacionamento. Então, isso também impacta nas condições do cliente, né? Mesmo às vezes ali aprovando, às vezes o cliente que não tem relacionamento nenhum, ele vai aprovar uma taxa cheia, maior do que aquele cliente que tem um relacionamento bom com o banco. E hoje, eu costumo dizer que ter o nome limpo hoje não é sinônimo de crédito, né? E isso é uma coisa que a gente escuta bastante. Não aprovou, mas o meu cliente tem o nome limpo. E aí a gente entra nessa questão do comportamento, né? Hoje, se você não tem um bom score, se você não tem um bom rate, você não consegue crédito. Não só para financiamento, como para um cartão de crédito também, né? Então, essa questão de rating, score é muito importante também, né? É muito importante. Então, a gente sempre fala assim ali para aqueles clientes que já têm mais dificuldade de aprovação, abrir a conta no banco que ele pretende tomar o crédito, movimentar e criar um relacionamento com o banco, tá? E às vezes ali depois passa 2, 3 meses, às vezes até menos, a gente consegue uma aprovação automática para esse cliente. Você indicaria um prazo? Por exemplo, eu quero um financiamento pelo Santander, abrir a conta lá. Você indicaria um prazo desse relacionamento ou não? Você acha que, nem você falou agora, em 30 dias, de repente, isso já é aprovado. Mas você acha que, de repente, seria interessante? Vamos esperar uns 2, 3 meses, criar mesmo esse laço com o banco? Existem vários itens na classificação de risco que o banco enxerga, tá? Não só ali a renda ou a comprovação da renda do cliente, mas são vários fatores, como idade, o histórico, o comportamento desse cliente, a profissão, né? Tudo isso, mais uma série de itens que o banco analisa, é levado em consideração. Então ali, às vezes, cada CPF, o perfil daquele cliente, vai contar uma história diferente. Sim. Alguns, às vezes, imediatamente, né, fazendo o cadastro, validando a renda e a documentação aprova, e outros, às vezes, vai levar um tempo um pouco maior, porque ele não tinha um histórico tão bom que ele carrega ali no Bacen ou no Serasa, né, o histórico de pagamento deles. Às vezes vai demorar um período um pouco maior de aprovação, mas é possível, tá? É possível sim. Então, por isso que a gente indica sempre para vocês fazer esse trabalho, entender o cliente, o perfil, qual banco ele tem conta, se ele não tem, se ele já teve. Tudo isso é vocês conversando com o cliente que vocês vão entender, Exato. Tá? Por quê, gente? Vocês já direcionam o cliente da maneira correta, para o banco correto, e a assertividade vai ser muito maior, tá? E um prazo muito menor ali de você ficar tentando em todos os bancos, atirando para tudo quanto é lado, e não é assim, né? A gente vê que chega muitos clientes que tá 2, 3 anos tentando aprovação, mas ninguém fez esse trabalho com ele. Leandro, eu entendo que, por mais que a gente esteja nesse momento turbulento, existem pessoas fechando negócios, né? Então, eu acredito que é não perder a oportunidade de cada cliente que senta na sua frente, cada cliente que te procura, né? Quando você... Não é só um atendimento que a gente faz, você literalmente dá uma consultoria para esse cliente, né? Porque quando você entende o que está acontecendo com ele e quando você orienta ele como fazer, como melhorar o teu score, como você pode melhorar o teu comportamento para conseguir um financiamento, você acaba fazendo meio que realmente uma consultoria para esse cliente, né? Exato. A questão de fechamento de negócio, né? A gente vê muita gente aí, o mercado tá difícil aprovar crédito, querendo desistir, né? Ou fechar, parar de trabalhar com isso, que a gente vê muito a economia, os mercados são cíclicos, tá? Então assim, quem estiver posicionado quando o mercado volta aquecido, vai beber água limpa, tá? A gente já passou por isso, tá? A gente já está acostumado, acontece, o mercado é cíclico, e muita gente que sai no mercado nesse momento, você acaba, né, ficando sozinho. Sim. E conseguindo mais negócios por estar ali, por persistir em continuar. Então a gente fala para vocês, não desiste nesse momento, tá? É um pouco mais difícil, mas está aprovando. Sim. O dinheiro está aí, existe, tem muito imóvel sendo vendido, tem gente produzindo e fazendo milhões de contratos por mês, tá? Só depende de vocês.
é pegar o cliente ali e fazer o trabalho que precisa ser feito, nada além disso, tá? Então, assim, e ser sempre, assim, o mais coerente possível. Você vê aquele cliente ali cheio de restrição, não tem documentação, é um cliente, gente, que não adianta ficar tentando ali, brincando, sem fazer o trabalho que precisa ser feito, tá? Até porque quando você joga essa proposta e essa proposta é recusada, você está judiando mais um pouco do score desse cliente, né? Cada vez que essa proposta é recusada, o score, o rating dele diminui. Então, quer dizer, a recuperação dele vai ser mais difícil ainda, né? Vai demorar mais um pouco para acontecer. Então, realmente entender. Se não dá, vamos para o próximo, infelizmente, né? Mas não deixar de dar essa orientação, né? O caminho que ele pode tomar para conseguir fazer esse financiamento. É isso mesmo, Eli. Correto?